O inferno está prestes a desabar sobre a cabeça de quem achou que poderia tripudiar eternamente sobre a inocência de Adriana, e as próximas horas nesta guerra por poder, dinheiro e sobrevivência vão selar o destino trágico de muitos ali na mansão dos Brandão. Uma reviravolta imperdoável e um confronto de sangue e humilhação vão arrancar as máscaras dos culpados, deixando claro que ninguém sairá ileso dessa teia de traições abomináveis. Dentro daquele ambiente hostil e cinzento do presídio, onde cada sombra parece carregar uma ameaça de morte, Adriana tenta usar suas mãos e seu conhecimento técnico para encontrar um fiapo de dignidade que a mantenha sã no meio do caos absoluto. Nancy se aproxima devagar, observando a expressão cansada, as olheiras profundas e o suor que escorre pela testa da mocinha, que não para um segundo sequer de trabalhar, com um tom de voz que mistura admiração profunda e um respeito quase reverencial. Nancy revela para a jovem que todas as colegas daquela ala do presídio estão completamente encantadas, maravilhadas com o profissionalismo e com a dedicação incansável da fisioterapeuta. Cada toque de Adriana, cada sessão realizada naquele chão frio e úmido, serve não apenas para aliviar as dores físicas daquelas mulheres esquecidas pelo mundo, mas funciona como um bálsamo para as almas calejadas pela violência do cárcere. Nancy faz questão de enfatizar que Adriana conquistou o respeito de gente perigosa, transformando a desconfiança inicial em uma rede sólida de aliadas prontas para defendê-la de qualquer perigo. Internamente a mocinha sente o peito apertar, uma mistura de orgulho legítimo e uma dor sufocante que insiste em esmagar seu coração, pois sabe que toda aquela competência e humanidade deveriam estar sendo exercidas em sua própria clínica, ao lado do falecido Arthur Brandão, e não atrás daquelas grades imundas onde foi jogada por culpa da ambição desmedida de Pilar e de seus cúmplices malditos. Adriana respira fundo, engole o choro que insiste em subir pela garganta e foca sua mente em um único objetivo doentio e necessário, que é limpar seu nome de uma vez por todas, sair dali pela porta da frente e fazer cada um dos Brandão pagar, centavo por centavo, lágrima por lágrima, pelo crime que cometeram na noite de núpcias do empresário, enquanto a mocinha tenta reconstruir sua vida a partir dos estilhaços da injustiça. O submundo das chantagens e das alianças podres continua a movimentar os bastidores daquela elite decadente. Tom, com o semblante fechado em uma carranca de puro ódio, os olhos semicerrados e a mandíbula tão travada que os músculos de seu rosto parecem prestes a romper, decreta uma ordem proibitiva e cruel dentro de quatro paredes. Com a voz mansa, mas carregada de uma agressividade velada que faz o ar do ambiente congelar, ele proíbe terminantemente Helenice de colocar os pés no presídio para fazer qualquer tipo de visita a Adriana. O homem bate com o punho fechado sobre a mesa, fazendo os objetos tremerem, e destila seu veneno ao afirmar que não vai permitir que o nome da família continue sendo associado àquela criminosa, aquela mulher de origem humilde que, segundo a narrativa mentirosa que eles criaram, destruiu o clã para ficar com os milhões de Arthur. Helenice arregala os olhos, sente o sangue fugir das bochechas diante do autoritarismo asqueroso de Tom, mas o medo de sofrer retaliações ainda maiores a faz recuar, engolindo em seco a revolta que queima em suas entranhas. Tom sabe perfeitamente que se Helenice continuar frequentando aquele lugar e conversando com a mocinha, os segredos envolvendo os extratos bancários falsificados, as movimentações financeiras escusas e o juiz comprado que foi corrompido para selar o destino de Adriana podem vir à tona a qualquer momento. É um jogo de sobrevivência desesperado, onde o silêncio precisa ser comprado ou imposto pelo medo, custe o que custar, pois a queda de um significará a ruína completa de toda a engrenagem criminosa que sustenta a dinastia dos Brandão. Do outro lado da cidade, no escritório iluminado onde a culpa e o idealismo travam uma batalha diária, o clima entre Pedro e Bruna atinge o ponto máximo de saturação e violência psicológica. Bruna se aproxima do advogado com os olhos lacrimejantes, a voz mansa e calculada, tentando usar de seus antigos encantos, de promessas vazias de um futuro brilhante e da estabilidade de uma carreira de sucesso para dobrar a vontade do rapaz. Ela implora por uma segunda chance, gesticula com as mãos trêmulas e tenta tocá-lo no ombro, mas Pedro recua como se estivesse diante de uma serpente peçonhenta. O jovem advogado, com os punhos cerrados e o peito subindo e descendo em uma arfada de pura indignação, encara a mulher com um desprezo que corta como faca afiada. Com as palavras saindo pausadas, pesadas e definitivas de sua boca, ele nega categoricamente qualquer possibilidade de reconciliação, afirmando com todas as letras e com uma firmeza avassaladora que seu coração pertence única e exclusivamente a Adriana.
Pedro grita que o amor que sente pela mocinha foi a única verdade real que já experimentou na vida, e que o afastamento deles, motivado pelas mentiras e pelas manipulações de seu próprio pai, Ademir, é o maior arrependimento que carrega em sua alma torturada. Bruna trinca os dentes, o rosto se transformando em uma máscara de pura humilhação e rancor doentio, percebendo que perdeu o controle sobre o homem que considerava seu troféu de status social. O monólogo interno de Pedro é um turbilhão de sofrimento, pois ele se culpa a cada segundo por ter sido fraco, por ter permitido que as fraudes jurídicas orquestradas nos bastidores o fizessem duvidar da mulher que amava no abrigo, prometendo a si mesmo que usará todo o seu conhecimento legal para rasgar a sentença injusta de Adriana e trazê-la de volta para seus braços, mesmo que para isso precise destruir a reputação de sua própria família. Na imensa e luxuosa mansão dos Brandão, onde cada parede esconde um segredo sórdido e cada sorriso é uma falsidade armada, a tensão é um monstro invisível que sufoca os moradores. Carolina, com sua percepção aguçada de quem aprendeu a sobreviver no meio de cobras, observa atentamente cada movimento de Ulisses. O vilão caminha de um lado para o outro na biblioteca, o suor frio escorrendo por seu pescoço, as mãos enfiadas nos bolsos da calça de alfaiataria rastejando o tecido com força, e os olhos fixos no vazio, perdidos em um labirinto de dívidas e cobranças que ele já não consegue mais controlar. Carolina nota a rigidez na postura dele, a forma como ele bufa a cada 5 minutos e o tremor quase imperceptível em seus lábios quando o telefone toca. Ela se aproxima devagar com passos de veludo e confronta o aliado com o olhar, cobrando explicações para aquela tensão absurda que ameaça colocar em risco os planos de desfalque financeiro que eles vêm desenhando contra Pilar. Ulisses tenta disfarçar, solta uma risada cínica e joga a cabeça para trás, mas a verdade é que o cerco está se fechando. As finanças da família estão em frangalhos devido aos gastos descontrolados e às chantagens constantes de Edivaldo. E o medo de ser desmascarado diante de toda a alta sociedade e acabar na sarjeta dita o ritmo de seus batimentos cardíacos acelerados. Mientras tanto, em outro canto esquecido daquela propriedade, longe dos olhares vigilantes dos patrões, um momento de paixão genuína e proibida acontece para quebrar a frieza do ambiente. Francesca encara Otoniel com os olhos brilhando de desejo e cumplicidade, as respirações de ambos se misturando no ar abafado. Sem conseguir mais conter o impulso que vinha reprimindo há meses, ela avança e dá um beijo ardente, intenso e desesperado em Otoniel. Um beijo que sela uma aliança perigosa entre duas pessoas que sabem demais sobre os bastidores daquela casa e que, a partir daquele toque de lábios, unem seus destinos em um caminho sem volta que pode tanto salvá-los quanto destruí-los se Pilar descobrir a traição doméstica. Mas a calmaria dura pouco e o desespero de Ulisses o empurra definitivamente para o fundo do abismo moral e financeiro. Sem saída, vendo suas contas bloqueadas e a pressão de seus credores se transformar em ameaças reais de morte, o vilão toma uma decisão extrema que demonstra o tamanho de sua decadência. Ele engole o resto de orgulho que lhe sobra. Veste um casaco escuro para tentar passar despercebido e se desloca até os bairros mais perigosos da periferia para se encontrar com um agiota violento e implacável do submundo. Diante do criminoso em uma sala escura com cheiro de mofo e cigarro barato, Ulisses, o outrora poderoso e arrogante membro da família Brandão, se humilha, gagueja e pede uma quantia absurda de dinheiro emprestado, aceitando juros extorsivos e colocando a própria vida como garantia daquela transação maldita. O monólogo interno do vilão é um misto de pânico absoluto e raiva cega de Arthur, que mesmo depois de morto, continua controlando a fortuna através de testamentos e travas legais que impedem os parentes de desfrutar do dinheiro. Ulisses sabe que se não conseguir honrar o pagamento daquele empréstimo nas próximas semanas, os capangas do agiota vão quebrar suas pernas ou colocá-lo em uma cova rasa, transformando sua busca por poder em uma sentença de morte anunciada. O que o obriga a acelerar os planos de dar uma rasteira financeira definitiva em Pilar antes que seja tarde demais. O clímax desse dia de fúria e desespero, no entanto, estava reservado para acontecer dentro das paredes opressoras e sem lei do presídio, onde a violência física explode de forma covarde contra a mocinha. Zene, uma detenta perigosa de olhar psicopata e corpo robusto, que vinha observando Adriana há dias com pura inveja e rancor acumulado, decide agir sob as ordens ocultas de quem quer destruir o psicológico da jovem. Aproveitando o momento de distração no pátio interno, Zeni avança contra Adriana como uma fera faminta, desferindo um empurrão violento que joga a mocinha contra a parede de concreto áspero, arrancando um grito de dor de seus lábios.
Adriana tenta se defender, os olhos arregalados de terror, mas Zeni a agarra pelos cabelos com força brutal, puxando sua cabeça para trás enquanto despeja insultos de baixo calão e palavrões que ecoam pelo pátio. A agressora crava as unhas sujas no pulso da fisioterapeuta, torcendo seu braço com uma agressividade doentia até conseguir o que queria: arrancar com violência a pulseira de estimação que Adriana usava, o único objeto de valor sentimental que a ligava ao seu passado de liberdade e ao abrigo onde conheceu Pedro. Adriana cai de joelhos no chão batido, com o pulso sangrando, a roupa rasgada e as lágrimas de humilhação misturando-se com a poeira, enquanto Zeni se afasta rindo alto, exibindo o troféu do roubo diante das outras detentas que assistem a tudo em silêncio. O ódio nos olhos de Adriana naquele segundo se transforma em uma promessa de fogo, uma certeza absoluta de que o sofrimento atingiu o limite suportável e que, quando ela cruzar os portões daquele inferno em liberdade condicional, a vingança contra a família Brandão não será apenas uma meta, mas a razão de sua própria existência. Será que Adriana conseguirá sobreviver aos ataques encomendados dentro da prisão antes de conseguir sua liberdade? Ou a violência de Zeni é apenas o primeiro passo de um plano macabro de Pilar para silenciá-la para sempre?